Ele mostra o céu com uma clareza assombrosa. Capta o nascimento dos planetas e a morte das estrelas. Ele nos leva de volta ao início dos tempos para testemunharmos a criação do cosmos. O telescópio espacial Hubble revolucionou a maneira como olhamos e analisamos o universo e nosso lugar nele. Mistérios da ciência, o telescópio espacial Hubble. Essa é a nebulosa Olho de Gato. Ela está a mais de 27 trilhões de quilômetros da Terra. Mas vemos sua extraordinária beleza graças a um extraordinário telescópio, o Hubble. Uma gigantesca nuvem de gás aparece em detalhes surpreendentes. Rastreamos o clima em Marte e estudamos a atmosfera de um planeta a 150 anos-luz da Terra. O Hubble nos mostra o universo sob um novo enfoque. O Hubble é simplesmente a nau capitânia de nossa frota. Nós, seres humanos, sempre fomos fascinados pelas estrelas. E o maior telescópio do mundo as mostra com uma clareza revolucionária. Pois ele está em órbita a quase 500 quilômetros acima de nós, livre de todas as distorções da Terra. Quando uma estrela distante emite um feixe de luz, ela o lança em uma viagem através de distâncias inimagináveis. A luz viaja a quase 300 mil quilômetros por segundo através da fria e pura claridade do espaço. Durante 12 bilhões de anos, ela pode se mover violentamente em direção a um alvo final, nossos olhos. Mas no último quingentésimo de segundo, a luz atinge diretamente a atmosfera da Terra. Acima de nossa cabeça, o ar atrapalha a passagem da luz estelar. Vemos a distorção todas as vezes que olhamos para o céu à noite. Não são as estrelas que piscam, é o ar. O ar das montanhas é mais rarefeito, mais seco e mais limpo. Por isso os telescópios em picos elevados conseguem uma imagem mais precisa. Mas eles ainda não estão a uma altura suficiente para ver verdadeiramente as estrelas com extrema clareza. Para tentar definir o tamanho e a idade do universo, os cientistas precisam de um tipo de telescópio completamente diferente. Um telescópio bem acima do nevoeiro, da poeira e do próprio ar. Estava claro para toda a comunidade astronômica que, para fazermos progresso naquele campo, era preciso que fôssemos ao espaço. Um gigantesco telescópio em órbita irá captar a luz diretamente das próprias estrelas. Ele também irá testar os limites da engenharia terrestre. Dominique Tenerelli está lá desde o início. Vários de nós consideramos isso como uma responsabilidade pessoal. Certificamos-nos de que iríamos fornecer o melhor telescópio já construído. O Hubble é um dos maiores feitos de engenharia do século XX. O projeto final combina 400 mil componentes e mais de 40 mil quilômetros de fiação em um telescópio do tamanho de um ônibus escolar. Deveria ser um dos maiores telescópios do planeta, só que voando acima das nuvens. Jim Crocker, da Lockheed, lembra-se dos principais desafios dos engenheiros do Hubble. Qual a qualidade dos seus elementos ópticos? Qual o tamanho dos elementos ópticos? Até que nível seria possível mantê-los estáveis? Essas três coisas definiam os limites do que o Hubble podia fazer. O primeiro grande obstáculo em termos de projetos são os espelhos no centro do telescópio. O Hubble é um telescópio refletor. Ele coleta fótons de luz de estrelas distantes usando um gigantesco espelho côncavo. A luz reunida pelo primeiro espelho é direcionada para um segundo espelho, menor e convexo. Ele, por sua vez, reflete a luz de volta através de um orifício, formando uma imagem focada e brilhante. A construção desses elementos ópticos coletores de luz foi uma tarefa gigantesca.
Os engenheiros precisaram de 4 milhões de horas de trabalho para projetar e construir os espelhos. Os elementos ópticos eram o coração do telescópio. Tudo dependia de sua qualidade óptica e da extrema precisão de sua prescrição. O peso do espelho precisava ser o menor possível. Por isso, eles colocaram um espelho condicionado em uma espécie de sanduíche, em uma estrutura em forma de colmeia. Isso diminui o peso de mais de 3.500 quilos para pouco mais de 850, mas o mantém resistente o bastante para suportar o seu lançamento ao espaço. Para uma exatidão extra, eles moldaram o principal espelho de quase 2,5 metros usando um equipamento pioneiro controlado por computador. Cuidadosamente, o equipamento dá polimento no bloco de vidro, transformando-o na maior e mais lisa superfície já criada. Se o espelho fosse do tamanho da América do Norte, as saliências mais altas em sua superfície teriam apenas alguns centímetros de altura. O telescópio ficará sobre a atmosfera escura da Terra, permitindo que o espelho, preciso, dê um salto quântico em termos de poder de observação. Quando o Hubble for lançado, ele irá revelar 100 vezes mais detalhes do que telescópios gigantescos em Terra. Mas essa precisão será perdida se o telescópio espacial não ficar firme como uma rocha. A estabilidade é crucial. Se você pensar que ao usar uma câmera, a câmera tem de estar imóvel para que você tire uma fotografia que fique nítida. Se você tem uma lente telefoto grande na frente da câmera, você tem de ficar ainda mais imóvel ao segurá-la. A equipe de projetistas se volta para uma substância de alta qualidade, a fim de conseguir a maior estabilidade possível, epóxi grafite. Eles a usam para o sistema de suporte que manterá os espelhos do Hubble no lugar. Quando o Hubble foi projetado, o epóxi grafite era o que havia de mais avançado na engenharia espacial. Hoje, ele é encontrado em muitas raquetes de tênis e tacos de golfe. A rigidez e leveza que o tornam ideal para o esporte são também essenciais para o Hubble. Mas o verdadeiro valor do epóxi grafite está na maneira como ele reage às mudanças de temperatura. Em órbita, o Hubble viaja para dentro e para fora da sombra da Terra 16 vezes por dia. Ao fazer isso, a temperatura muda a mais de 35 graus Celsius. A maior parte dos materiais se expande ou contrai quando aquecido ou resfriado. Mas a estrutura do epóxi grafite irá se deformar apenas 1/13 do que ocorreria em uma versão em aço. Ele dificilmente irá empenar ou se curvar e, por isso, mantém os espelhos perfeitamente alinhados. Para maior proteção, todo o telescópio é envolto com cobertura térmica refletiva e pontilhado com 800 aquecedores embutidos. Eles irão manter o centro do Hubble com temperatura ambiente de 1 grau. Ao passar do dia para a noite, esses aquecedores vão ligar e desligar para controlar a temperatura com extrema precisão. O último desafio é certificar-se de que o Hubble realmente funciona. Encontrar a estrela certa no céu noturno usando um telescópio poderoso em órbita faz com que encontrar uma agulha no palheiro seja coisa fácil. É como procurar por uma janela em especial com uma lente zoom altamente potente. Se você não consegue ver o quadro maior, você não tem como saber nem mesmo se está olhando para a área certa. Portanto, os projetistas equipam o computador de orientação do Hubble com um mapa de 15 milhões de estrelas-guia. Saliências superafiadas dentro do tubo do telescópio irão bloquear qualquer luz desviada do Sol, da Terra ou da Lua. E isso significa que apenas as luzes de alvos celestes irão chegar até as câmeras e outros instrumentos atrás do espelho principal. Cada elemento do projeto do Hubble precisa funcionar impecavelmente para que ele tenha êxito. O principal objetivo do telescópio é dar continuidade ao trabalho do homem, de quem ele herdou o nome, Edwin Hubble. Ele deu início a uma revolução na astronomia e continua a inspirar os cientistas de hoje, como Andy Friedman, do Instituto Carnegie. Edwin Hubble foi, sem dúvida, o maior astrônomo do século XX. Um dos astrônomos mais extraordinários de todos os tempos. Nos anos 20, Hubble mediu cuidadosamente as enormes distâncias do espaço, usando telescópios gigantescos na Califórnia. E seus resultados abalaram o mundo. Havia outras galáxias fora da Via Láctea, e quase todas elas estavam se distanciando de nós.
Hubble descobriu que o universo era maior do que qualquer um havia imaginado e estava ficando ainda maior. Os avanços trazidos por Hubble foram incrivelmente revolucionários, mudando completamente a percepção do universo no qual vivemos. Entretanto, mesmo usando os maiores telescópios do planeta, Hubble não conseguiu descobrir com exatidão o tamanho e a idade do universo. Hoje, décadas depois, o telescópio com seu nome irá continuar de onde ele parou. Voltaremos a seguir com Mistérios da Ciência. Houston, bom dia. 24 de abril de 1990. A nave espacial Discovery está na plataforma de lançamento. A bordo dela está o telescópio espacial Hubble. Sem contar o lançamento propriamente dito, o Hubble custou 2 bilhões de dólares para ser projetado e construído. Todo aquele dinheiro, quase 2 décadas de muito trabalho e a reputação de inúmeras pessoas dependem do telescópio espacial ser um sucesso. 5, 4, 3, 2, 1 e decola. A Discovery decola, levando o Hubble mais de 600 quilômetros para cima. As portas da nave se abrem. São acionadas as antenas de comunicação. Os painéis solares se desdobram. Suavemente, a nave se solta e parte. O Hubble está em órbita. Finalmente, depois de semanas de teste, o telescópio tem suas primeiras imagens. Aquilo foi uma alegria. Foi uma alegria ver os primeiros resultados. Tínhamos um telescópio lá em cima. A foto não é maravilhosa. Apenas 2 estrelas solitárias. Parece promissor. Mas a alegria não dura muito. Em 24 horas sabíamos que tínhamos um problema. Em vez de pequenos pontos de luz, as estrelas não estão nítidas. Análises detalhadas mostram que mesmo acima da atmosfera, ainda há alguma coisa deixando as imagens borradas. Acho que estávamos tão maravilhados que de início realmente não nos demos conta da extensão do problema. As imagens estão fora de foco e a causa é devastadoramente simples. O Hubble está míope. A conclusão a que chegamos é que parece haver uma aberração esférica significativa nos elementos ópticos. O grande espelho principal côncavo é plano demais. Sua borda externa está 2 micra mais baixa do que deveria estar. O espelho estava um pouco afundado demais nas extremidades. A espessura era de cerca de 1/20 de um fio de cabelo humano. Isso não parece muito, mas em termos ópticos era uma enormidade. Como isso pode ter ocorrido? Os engenheiros descobrem que uma parte do equipamento de teste do espelho fora montado de forma errada. Uma arruela colocada no lugar errado havia comprometido a precisão do Hubble. O Hubble não está apenas míope, mas também sacudindo um pouco. Os painéis solares estão instáveis. Toda vez que o Hubble passa do dia para a noite, a mudança de temperatura faz com que eles se dobrem, abalando todo o satélite. O Hubble está em crise. Os elementos ópticos e sua estabilidade estão com problemas. Foi simplesmente devastador ter trabalhado tanto em uma coisa e ver suas esperanças destruídas. Mas a ciência torna as coisas possíveis. Os computadores limpam algumas das imagens. Mas a astronomia detalhada para a qual o telescópio espacial fora construído não será possível. A primeira missão do Hubble, a grande pesquisa sobre o tamanho e a idade do universo, não pode ser nem mesmo iniciada. Para o nosso próprio projeto, chamado Projeto-Chave de Hubble, para medir a escala de distância, isso era quase um grande desastre. As pessoas podem cometer erros. Mas quando você descobre a história do problema, é aí que se fica bravo. Da noite para o dia, o Hubble se transforma de o próximo grande salto da ciência em o grande fiasco da astronomia. Depois do acidente que houve com a Challenger, a NASA parecia ter perdido aquele toque de perfeição. A NASA precisa consertar o Hubble. Uma equipe de astronautas terá de viajar até o telescópio e tentar consertá-lo em órbita. Eles precisam colocar uma série de lentes ou espelhos
que irão eliminar o problema do espelho principal. Eles deverão funcionar como um par de óculos para o Hubble. Parece simples colocar óculos em alguma coisa, mas esses óculos são muito difíceis de se construir. As lentes eram do tamanho de moedas de 5, 10 e 25 centavos de dólar e tinham um formato bastante incomum, chamado de esfera anamórfica em um vazio teroidal, o que quer dizer que elas se pareciam com batata chips. 4 fabricantes se apressam para produzir as lentes. Somente um tem êxito. Mas ainda há o problema de como colocá-las. As saliências afiadas dentro do Hubble não permitem que os astronautas entrem no tubo do telescópio. Então, Crocker teve um momento de descoberta enquanto visitava colegas na Alemanha. Eu estava tomando banho e na Alemanha eles têm esses chuveiros que ficam em uma haste. Então eu o levei para cima, basicamente colocando-o em posição, e percebi como o conserto podia ser feito. Assim como a cabeça do chuveiro, um sistema de hastes poderá deslizar as lentes na posição. Um braço robótico irá então colocá-las em ângulo no alinhamento correto. Enquanto o dispositivo de correção está sendo construído, a NASA reúne uma equipe de elite de astronautas para a instalação das lentes no Hubble. Nessa equipe está o especialista em caminhadas no espaço Jeff Hoffman. A pressão é enorme. Ouvimos diretamente da administração da NASA na época. Essa é a única coisa que queremos dizer a vocês antes que partam nessa missão. Consertem o Hubble. Os astronautas iniciam um treinamento exaustivo de 12 meses. O engenheiro do Hubble, Mike Wise, está trabalhando com eles. Foi extremamente desafiador. Provavelmente a missão espacial mais desafiadora já realizada. A agência espacial nunca havia tentado 5 caminhadas no espaço consecutivas. Nunca. Enquanto os astronautas treinam, Wise tem de se certificar de que o novo hardware irá sobreviver ao impacto de um lançamento de uma nave e à rigorosa vida em órbita. Homens e máquina passam por uma bateria de testes. Estamos em um lugar onde todo adolescente no mundo desejaria estar. Uma instalação gigantesca para teste de acústica. Pegamos todas as peças de hardware que usamos para voar, colocamos no chão e com os alto-falantes que você vê nesta instalação, nós as atingimos com 2 minutos de energia acústica, cerca de 150 decibéis. 2 minutos é o que acontece no voo. Houve muitos tipos de treinamento diferentes para as caminhadas no espaço. Certamente o mais importante foi o tanque subaquático de treinamento. Estávamos fazendo um trabalho bastante minucioso. Minucioso como o trabalho dos fabricantes de relógios suíços, o que não é fácil com um traje espacial. Estamos vendo uma instalação de vácuo térmico realmente muito grande. Uma instalação de vácuo térmico é onde colocamos nosso hardware. Colocamos um vácuo ali, o resfriamos, aquecemos, nos certificamos de que ele consegue sobreviver aos ambientes difíceis que enfrentará no espaço. A cooperação de todos foi incrível, muito mais do que em uma missão típica. Todos estavam trabalhando juntos, todos estavam torcendo por nós. Esta é a nossa instalação para teste centrífugo. O que fazemos é dependurar a carga útil na outra extremidade. Giramos, desenvolvemos as cargas de aceleração que veríamos em voo, só para nos certificar de que conseguimos sobreviver naquele tipo de ambiente. Se necessário, poderíamos desenvolver 30 GS. Durante um ano inteiro, a equipe e o equipamento serão colocados à prova. Não haverá uma segunda chance nessa missão. Esse foi um período de treinamento bastante intenso, mas foi para isso que você foi contratado. Esse é o seu trabalho. Isso realmente nos uniu muito como grupo. 2 de dezembro de 1993. A equipe embarca na nave Endeavour. O mundo assiste enquanto eles decolam em direção ao Hubble avariado. Certo, está claro do lado de fora, então talvez vocês queiram baixar seus visores. Cada uma das 5 caminhadas no espaço se encarregará de uma tarefa: fazer o trabalho de manutenção, substituir os painéis solares com problemas e instalar os novos instrumentos. Iniciando. Trabalhar com trajes espaciais e gravidade zero não é fácil, mas há suas vantagens. Estávamos movimentando equipamentos do tamanho e formato de um piano grande. Não haveria como eu movimentar aquilo na Terra. Você se sente um super-homem lá em cima. Eles colocam um novo dispositivo de correção no lugar com êxito, mas nem tudo corre tranquilamente.
Um dos painéis solares com problemas está empenado demais para ser deslizado de volta a seu suporte original. Os astronautas o soltam no espaço. Ele começou a saltar e ficamos hipnotizados. Estava batendo como as asas de um gigantesco pássaro pré-histórico. Mas a surpresa mais desafiadora ocorre quando Hoffman tenta fechar uma das portas do equipamento do Hubble. Não está fechando. As portas não estão fechando direito. Ao que parece, se eu estivesse fazendo isso por cima, elas fechariam. Havíamos feito isso dezenas de vezes debaixo d'água, mas quando fui fechá-las, não fechavam corretamente. Os efeitos da gravidade zero haviam deformado a porta. Se ela não for trancada, o telescópio não estará oticamente lacrado. Todas as futuras observações serão arruinadas. Era um problema potencialmente fatal. Você basicamente perderia o telescópio. Outro astronauta se junta a Hoffman na porta. Os dois juntos conseguem mantê-la fechada, mas nenhum deles tem uma mão livre para travá-la. Tivemos a ideia de adaptar uma de nossas ferramentas de uma maneira nada convencional, mas basicamente para que funcionasse como uma ajuda extra. O plano é manter a porta trancada com um dispositivo de correias, deixando os homens livres para fechar as travas. Eles sugerem a ideia ao controle em terra. Acho que eles nos imaginavam passando essa ferramenta em toda a volta do Hubble e segurando-o para baixo, e o Hubble iria cair de lá como uma lata de alumínio. Finalmente, o diretor de voo, eu acho, tomou a decisão certa. Ele disse: ouçam, nós mandamos essas pessoas para lá e elas podem ver melhor o que pode ser feito. Por isso, deixem que elas prossigam e façam o que acham que precisa ser feito. O plano funciona. Engenhosidade mental e um pouco daquele bom e velho trabalho pesado lacram a porta. A equipe de Hoffman volta à nave. Levando 7 horas e 54 minutos, essa foi a segunda caminhada espacial mais longa da história. Esse é um ponto de observação simplesmente espetacular. Você está flutuando no meio do nada, mais de 15 metros acima da nave, mais de 600 quilômetros acima da Terra, meio que dependurado entre o céu e a Terra. É uma coisa que eu nunca vou me esquecer. Depois de 12 meses de preparação e 11 dias dramáticos no espaço, Hoffman e sua equipe cumprem sua missão. Agora o foco passa para as lentes do próprio dispositivo de correção. Quando a Endeavour aterrissa na Flórida, os engenheiros no Centro de Operações do Hubble se preparam para fazer o teste de imagem decisivo. Voltaremos a seguir com Mistérios da Ciência. 13 de dezembro de 1993. Os astronautas que instalaram um dispositivo corretivo no telescópio Hubble, que apresentava problemas, voltam para a Terra. Seu trabalho está concluído. Agora todos esperam que o Hubble envie uma imagem teste. Todos na imprensa disseram que o que estávamos fazendo era impossível. Mas quando finalmente alinhamos os elementos ópticos e vimos a primeira imagem, ficamos todos pasmos. Eram melhores do que esperávamos, melhores do que esperávamos. Eram perfeitas. O clima era de entusiasmo. O Hubble havia sido consertado. O problema com o Hubble foi resolvido. A melhoria é surpreendente. Toda a distorção desapareceu. O foco agora está perfeito. O Hubble começa a revelar objetos celestes com detalhes surpreendentes. As imagens que chegavam eram espetaculares. Galáxias distantes, regiões de formação de estrelas. Nada como aquilo havia sido visto antes. Era tremendamente emocionante. O problema da estabilidade também havia desaparecido. O Hubble está tão estável que se o telescópio estivesse em Manhattan, ele poderia manter um feixe de laser exatamente sobre uma moeda de 25 centavos a mais de 300 quilômetros de distância em Boston. Sabíamos que tínhamos um telescópio lá em cima, que iria funcionar. Como inicialmente queríamos que funcionasse. Os elementos ópticos estão funcionando perfeitamente e os instrumentos do Hubble começam a captar dados com perfeição. O Hubble leva 2 câmeras e 2 espectrógrafos. Cada um deles é projetado para um tipo específico de observação.
Desde seu lançamento, o Hubble tem enviado dados científicos suficientes a partir desses instrumentos para encher mais de 40 mil CDs. Cientistas em todo o mundo têm usado essas informações para transformar a ciência da astronomia. Objetos que haviam sido estudados durante centenas, se não milhares de anos, agora são vistos sob outro ângulo. Um dos maiores sucessos do Hubble ocorre apenas meses depois do êxito da missão de reparo. Os astrônomos sabem que um cometa está prestes a se chocar contra Júpiter. Eles direcionam o Hubble para o planeta ou programam para que capture a colisão e esperam por ela. O astrofísico Mário Lívio assiste ao vivo o acontecimento histórico. Essa será a primeira vez que alguém irá testemunhar uma colisão no espaço. O Hubble realmente nos deu uma visibilidade perfeita daquele acontecimento. Termos o Hubble na hora certa para assistirmos aquilo foi emocionante e podíamos, de fato, ver as colunas de fumaça enquanto subiam na atmosfera. O cometa atinge Júpiter com 600 vezes mais força do que todo o arsenal nuclear do mundo. E esse acontecimento estava ocorrendo próximo do Hubble. Júpiter está a quase 1 bilhão de quilômetros da Terra. A luz que ele emite leva cerca de 45 minutos para chegar até nós. Entretanto, quando o Hubble olha para outra estrela do outro lado da nossa galáxia, a luz levou milhares de anos. E ao olhar para uma outra galáxia, do outro lado do universo, a luz viajou durante bilhões de anos para chegar até nós. Deve ser isso mesmo, pois há objetos no espaço que, se estivessem mais próximos, nos destruiriam em um instante. Buracos negros. Eles eram estrelas enormes que desmoronaram sobre si mesmas como resultado de sua própria gravidade. Elas devoram tudo em seu caminho, inclusive a própria luz. Então, como é que o Hubble consegue ver uma coisa que é totalmente negra? O Hubble realmente não vê um buraco negro. Você vê os efeitos do buraco negro em suas redondezas. Por exemplo, veríamos o disco de matéria ao redor daquele buraco negro. Ou, às vezes, a presença do buraco negro ali modificaria as órbitas das estrelas ao redor dele. Se um gigantesco buraco negro estivesse vindo em direção à Terra, não haveria nada que pudéssemos fazer para detê-lo. O vácuo engoliria o Sol e todos os seus planetas por inteiro, inclusive nós. Felizmente, até mesmo nos confins do espaço, essas coisas ainda são raras. A potência do Hubble é capaz de detectá-los no cosmos. E também pode estudar objetos menos destrutivos que podem nos levar a repensar nosso lugar no universo. Planetas orbitando estrelas distantes que podem conter os ingredientes necessários para a vida. David Chabourneau explora um deles, conhecido por um nome pequeno e cativante, HD 209458b. Em 1999, Chabourneau ainda é apenas um estudante de Harvard, quando começa a estudar o planeta gasoso, usando um minúsculo telescópio montado em um estacionamento. Ele tinha pouco mais de 10 centímetros de diâmetro e daria para ter reunido o observatório e colocado no porta-malas do carro. O pequeno telescópio revela que a órbita desse planeta o leva entre sua estrela e a Terra. Isso significa que a luz das estrelas atravessa sua atmosfera, abrindo-a para novos testes. Entretanto, o telescópio em terra de Chabourneau não estava apto para esse tipo de trabalho. Na verdade, o único dispositivo que poderia fazer o teste era o poderoso Hubble. Foi uma grande mudança, de um pequeno telescópio de 10 centímetros em um galpão de madeira para o telescópio espacial Hubble, possivelmente o observatório mais potente que os astrônomos já construíram. Chabourneau usa um instrumento do Hubble chamado espectrógrafo STEES para detectar quais são os elementos químicos na atmosfera do planeta. Assim como um prisma, o espectrógrafo decompõe a luz que passou pela atmosfera em suas partes constituintes. Substâncias diferentes emitem tipos diferentes de luz. Cada raio de luz carrega uma marca dos elementos químicos de onde veio e por onde passou.
E você pode não se dar conta, mas você vê a maneira como as substâncias afetam a luz todo dia 4 de julho. Se você já esteve em um espetáculo de fogos de artifício, sabe que deve esperar para que um foguete suba e aí verá essa cor de luz bastante distinta. E aquela cor de luz, seja ela verde ou vermelha, ou branca ou azul, indica um elemento químico em especial que foi usado no conteúdo daquele foguete. Então, quando você vê a cor da luz, pode descobrir que elemento químico ele contém. Os elementos químicos também absorvem luz, a mesma cor que emitem. A atmosfera ao redor do planeta de Charbonneau absorve um tom de amarelo em especial, o que indica a presença de sódio. Estudos posteriores ao Hubble mostram que a atmosfera também contém carbono, oxigênio e talvez até mesmo água, os ingredientes vitais para a vida como a conhecemos. Mas o planeta está aquecido a escaldantes 1500 graus e parece um candidato pouco provável a um lar em um mundo alienígena. O Hubble está mesmo em uma categoria exclusiva ao ser capaz de focar e estudar as atmosferas desses planetas extrasolares bastante exóticos. Em uma área do espaço chamada Nebulosa de Orion, o Hubble pode ver como os planetas são formados. A nebulosa é uma gigantesca nuvem de gás com 30 anos-luz de largura, e dentro dela, centenas de estrelas estão nascendo. Discos de gás giram ao redor de algumas das estrelas. Dentro dos discos flutuam minúsculas partículas de poeira, partículas que podem um dia se juntar e formar um novo planeta. Henry Throop, do Instituto de Pesquisa do Sudoeste, precisa do Hubble para testar essa teoria. Estava interessado em saber se seria possível ver os primeiros estágios da formação de um planeta nas extremidades externas desses discos. Estamos verificando a formação de planetas. Estamos procurando saber o quanto somos singulares. Telescópios convencionais em Terra mal conseguem distinguir os discos, mas as câmeras ACS de alta resolução do Hubble podem vê-los claramente. E acompanhando como os discos afetam a luz das estrelas, Throop pode estudar as partículas de poeira dentro deles. Podemos ver a diferença no tamanho do grão, pela maneira como a luz passa através deles. O efeito que as partículas de poeira têm sobre a luz das estrelas é o mesmo que blocos de espuma têm sobre as ondas da água. Vocês podem ver essas ondas se formando. Aqui elas estão irradiando para fora, de forma bastante semelhante às da luz da nebulosa de Orion. Esses blocos representam as partículas de poeira em Orion, e vamos enviar as ondas de luz através deles, assim como a luz em Orion é enviada através da poeira. O que vocês podem ver aqui é que a luz e as ondas estão viajando através das partículas de poeira, os blocos aqui, indo para fora. Portanto, pode-se ver as ondas como se não estivessem bloqueadas por coisa alguma. Throop acredita que partículas maiores terão um efeito diferente. O que se pode ver aqui é que as partículas de poeira estão bloqueando a luz muito mais do que as pequenas partículas estavam. Ela não é transmitida tão intensamente, e isso é a mesma coisa que estamos vendo em Orion. No espaço, o Hubble vê a alteração de efeito na luz como mudanças de cor. Normalmente, a luz das estrelas, vinda através da poeira, parece ser vermelha. Isso porque as partículas de poeira bloqueiam menos o vermelho do que outras cores. Seu longo comprimento de onda significa que ela pode atravessar em zigue-zague. Entretanto, os discos em Orion parecem ter a cor cinza para o Hubble. Isso significa que as partículas de poeira estão ficando maiores e bloqueando todas as cores de luz. Um dia as partículas nos discos poderão aumentar, transformando-se em novos planetas, talvez até mesmo em um como a Terra. A grande questão é, somos únicos, a Terra é única, o sistema solar é único, e onde é que nós nos enquadramos? No final, o Hubble nos lembra que a Terra é apenas um planeta minúsculo flutuando nos enormes confins do espaço. Mas o telescópio pioneiro também pode nos transportar de volta no tempo, de volta à aurora do próprio universo. O telescópio Hubble funciona como uma máquina do tempo. A luz solar que ele vê levou milhões, talvez bilhões de anos para chegar até nós.
Os eventos, propriamente ditos, aconteceram muito antes que o ser humano tivesse sequer chegado a evoluir. Quanto mais profundas no espaço forem as buscas do Hubble, mais ele viajará de volta no tempo, e mais indistintas parecerão as estrelas e as galáxias. Isso levanta uma grande questão: até que ponto no passado o Hubble consegue ver? A equipe do Dr. Harry Ferguson resolveu descobrir isso. Essas galáxias que estamos vendo nos confins do universo são realmente muito vagas. E algumas das mais indistintas que estamos vendo estão atingindo o olho humano cerca de 1 fóton por semana. Por isso, há muito poucos fótons de luz chegando até nós. É preciso muito esforço para coletar essa quantidade de luz. Não há possibilidade de se ver essas galáxias no céu à noite. Até mesmo o Hubble luta para captar sua luz fraca. Para superar o desafio, a equipe desenvolve um uso inovador para o telescópio espacial. Chama-se campo profundo e funciona da mesma forma que fotografamos estrelas na cidade. Tirar o campo profundo do Hubble é como tentar tirar uma foto de longa exposição com uma câmera comum. Você poderia clicar no obturador e não veria coisa alguma, pois não deixou a luz entrar por tempo bastante. Se você quer mais luz, precisa de mais tempo. Ao deixar o obturador da câmera aberto por 1 minuto, ele consegue captar e transformar a fraca luz da estrela em uma imagem. Se fizer isso na cidade, com muitas luzes brilhantes ao seu redor, poderá ter uma imagem final com algumas poucas dezenas de estrelas. Se for para o topo de uma montanha gelada, vê muitas estrelas. E se fizer isso com um telescópio grande, verá galáxias distantes. O plano do campo profundo é criativo, mas arriscado. Mais de uma semana do precioso tempo do Hubble será gasta tirando fotos de um ponto vazio e sem graça no céu. A equipe escolhe uma área escura, sem estrelas brilhantes nas proximidades. Eles precisam evitar qualquer coisa que possa mascarar a fraca luz vinda de galáxias distantes. Mas ninguém realmente sabe o que eles irão encontrar lá fora. A gente tem a impressão de estar pescando ao usar o campo profundo do Hubble. Você não sabe ao certo o que vai encontrar. Durante 10 dias, o Hubble tira mais de 300 fotos de um único ponto no céu. Cada uma capta apenas minúsculos traços de luz. Entretanto, de camada em camada, o espaço vazio logo fica cheio. Em uma manhã de neve, quando as pessoas puderam finalmente se reunir ao redor da tela de um computador e ver as imagens, foi extremamente emocionante. Um dos momentos mais memoráveis da minha carreira. Pode não ser uma das fotos mais bonitas do Hubble, mas seu conteúdo a torna uma das mais surpreendentes de todas. A fatia de céu que está vendo no campo profundo do Hubble tem cerca do tamanho de um grão de areia visto a pouca distância. É esse o ponto minúsculo no céu. E, no entanto, quando você amplia isso com um telescópio como o Hubble, há 3.000 galáxias naquele minúsculo grão de areia. Cada galáxia tem de 1 bilhão a 100 bilhões de estrelas dentro dela. Cada pedaço do céu contém essa enorme profusão de galáxias primitivas. Elas não são nada parecidas com nossa própria galáxia. Embora os cosmólogos acreditem que, no final, elas acabaram se combinando para formar galáxias como nossa Via Láctea. Pesquisas subsequentes do campo profundo vão ainda mais longe. O mais profundo até agora é o campo ultraprofundo. Ele combina 800 fotografias individuais em uma imagem, o dobro das do campo profundo original. Sua imagem final revela as estrelas mais antigas do universo, a 13 bilhões de anos-luz da Terra, cerca de 2 bilhões mais distantes do que o primeiro campo profundo. Estrelas antigas como essas forjaram a matéria que constitui a Terra e nós, seres humanos. Mas os dados mais surpreendentes do Hubble finalmente nos permitem nos aproximar do acontecimento que criou toda a matéria no universo, o Big Bang. Desde aquela explosão gigantesca, todas as estruturas e galáxias do universo vêm se afastando. Nessa rapidez disso, e é possível voltar ao momento em que o universo teve início. Esse era o sonho do cientista Edwin Hubble nos anos 30.
Agora, Wendy Friedman pode conseguir resultados exatos usando o telescópio que homenageia o cientista levando seu nome. Ela mede as distâncias estudando um determinado tipo de estrela chamada cefeida. Todas as estrelas cefeidas têm um brilho padrão, como lâmpadas de rua. E assim como uma fileira de lâmpadas de rua, aquelas que estão mais próximas de nós parecem brilhantes e aquelas mais distantes parecem fracas. Medindo-se o brilho de uma estrela cefeida, é possível calcular a que distância cada uma delas está. A equipe de Friedman mede o brilho de 800 estrelas distintas. E então calcula sua velocidade e posição relativas. Os resultados confirmam que o universo está em expansão. As galáxias estão se afastando umas das outras. Mas se Friedman fizer o movimento contrário, ela conseguirá calcular em que momento todas as galáxias tiveram início em um ponto concentrado. Um acontecimento que chamamos de Big Bang. Antes do telescópio espacial Hubble, nós não sabíamos se o universo tinha 10 milhões de anos ou se tinha 20 bilhões de anos. Havia um fator de discrepância e quando se pensa a respeito, isso é muita coisa. A exatidão do Hubble permitiu que Friedman calculasse a data do Big Bang. O tempo, o universo e tudo o mais dentro dele explodiram para a vida 13 bilhões e 700 milhões de anos atrás. Em termos de nossa compreensão acerca dessas questões relativas à expansão do universo e sua composição, o telescópio espacial Hubble tem sido provavelmente a ferramenta mais poderosa que já tivemos acesso. Ao datar o Big Bang, o Hubble cumpriu seu maior objetivo. E agora está enfrentando novos desafios. Um deles é uma substância misteriosa que mantém tudo junto no universo. Ela é invisível, mas mesmo assim, o Hubble é capaz de encontrá-la. Voltaremos a seguir com Mistérios da Ciência. Nos anos subsequentes a seu lançamento, o telescópio Hubble alcançou seu principal objetivo. Ele nos permitiu calcular a idade do universo. Mas durante esse processo ele descobriu substâncias que os cientistas nem ao menos tinham visto antes. Um novo desafio é a chamada matéria escura, um material desconhecido que parece estar ligando tudo. Não conseguimos vê-la e não sabemos do que é feita. Mas Richard Massey, do Caltech, está usando o Hubble para estudá-la. A matéria escura é algo realmente constrangedor. O fato de constituir a maior parte do universo, mas ainda não sabermos absolutamente nada a respeito, é bastante embaraçoso. Mas, apesar disso, os cosmólogos estão certos de que a matéria escura deve existir. Se não existisse, galáxias como a nossa Via Láctea estariam dilaceradas. Assim pode-se pensar em uma galáxia como um disco de pizza. As duas estão girando, mas elas têm alguma coisa que as mantém unidas, que mantém todas as partes no lugar. No caso da pizza, é a viscosidade da massa que mantém tudo junto. Na galáxia, é a gravidade de todas as suas partes diferentes que a mantém unida. O problema é que quando se olha para a sua galáxia comum, não parece haver matéria suficiente ali para mantê-la unida, nem matéria suficiente, nem gravidade. Portanto, seria de se esperar que ela se desintegrasse ao começar a girar, assim como um disco de pizza cheio de furos. Assim, uma galáxia não se desintegra, pois há um ingrediente extra e secreto ali, a matéria escura, e é essa massa adicional que mantém tudo unido. A matéria escura não emite luz e é invisível até mesmo para o Hubble. Entretanto, sua gravidade realmente faz curvar a luz das estrelas. O Hubble consegue detectar essa curva. Trata-se de um efeito chamado lente gravitacional e funciona como uma lente de aumento. Palavras vistas através de uma lente de aumento parecem ligeiramente maiores, mas também distorcidas nas extremidades. As linhas que eram retas se curvam. Mesmo sem conseguir ver a lente de aumento, você saberia que ela está lá, pois ela deixa as letras curvadas. Da mesma forma, Massey consegue detectar a matéria escura porque ela curva a luz das estrelas. Ele pode ver seu efeito de distorção com algumas das imagens de alta resolução do Hubble. Um mapa da matéria escura se parece bastante, na verdade, com um mapa de um país. Visto à noite de um satélite em órbita, é possível ver apenas linhas de luzes acesas ao longo de ruas e rodovias. E entre elas, há esses grandes vazios no universo.
A matéria escura tem um papel crucial na construção do mundo em que vivemos. A matéria escura se forma como uma armação de estruturas, e isso é crucial para a formação de estrelas e planetas, pois o material comum do qual somos feitos, tudo aquilo só pode se formar dentro dessa armação de matéria escura. O Hubble revela onde a matéria é escura e continuará a descobrir mais sobre essa substância misteriosa. E fará isso com instrumentos atualizados. A equipe no Centro de Voo Espacial Goddard está testando um novo conjunto de hardware que será instalado no Hubble em 2008. Continuamos enviando astronautas até o Hubble, pois quando colocamos um novo instrumento nesse telescópio, é como se fosse um telescópio novo. Ele pode ficar 10 vezes ou 100 vezes mais potente do que era antes. A missão de serviço de 2008 será a última do Hubble. Espera-se que ele continue trabalhando até por volta de 2013, mas no final, seus sistemas irão falhar, ele sairá de órbita e mergulhará de volta para a Terra. Até lá, entretanto, seu sucessor, o telescópio espacial James Webb, terá se juntado a ele em órbita. Seu espelho principal, de mais de 6 metros, será quase 6 vezes o do Hubble, permitindo-lhe detectar objetos ainda mais indistintos. Mas mesmo quando o telescópio Hubble não estiver mais em funcionamento, seu legado permanecerá. Quando se está em um projeto como esse, e se está tão apaixonado por ele, você dá seu coração, sua alma e sua vida pelo projeto. Uma das grandes emoções que tive foi tocar o Hubble com essas mãos no espaço. Não há nada melhor que isso. O Hubble é um dos instrumentos científicos mais importantes que já existiram. E devido a alguns problemas, é o instrumento científico mais importante que já existiu. A grande conquista do Hubble foi mudar a maneira como olhamos para o céu à noite. Suas imagens nos dão apenas uma vaga ideia da escala e da majestade dos céus acima de nós. Ele nos mostrou planetas e galáxias distantes. Descobriu matéria e estruturas desconhecidas e avaliou a idade do cosmos. O Hubble mudou nossa compreensão acerca do universo e nosso lugar nele. Versão brasileira Centauro.